Livro de 1 de Samuel, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Meus queridos, que nesta manhã o Espírito Santo de Deus esteja pairando sobre você. É uma coisa que nós devemos sim agradecer a Deus pelo dia que nós acordamos. É bíblico, está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que devemos agradecer a Deus por tudo. Livro de Éfeso, capítulo 5, versículo 18, diz: devemos agradecer a Deus por tudo. E nesta manhã, não importa como você acordou, não importa quem te importunou durante a noite ou antes de você se deitar, mas eu quero te dizer nesta manhã, livro de 1 de Samuel, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Meus queridos, aqui fala de uma genealogia, e o título aqui da leitura fala: Saul busca a jumenta extraviada e vai ter com Samuel. Então aqui fala de um homem por nome de Saul. Fala também de um certo homem por nome de Samuel. Fala também de um certo homem por nome de Quis. Veja que este homem, Quis, como aqui nós lemos no capítulo 9, é o primeiro nome que vem, é o nome de Quis. Quis era um homem que tinha criação de jumentas. E veja que ele, por ter uma criação de jumentas, ele não era pastor de jumentas. Ele era somente um criador de jumentas. A Bíblia diz no capítulo 9 de 1 de Samuel que Quis, ele tinha jumentas. E diz a Bíblia que as jumentas, ele de manhã ele soltava elas, ela ia para o pasto. E depois, à tardezinha, ela voltava para o pasto. E veja, meus queridos, que elas eram inteligentes, animal, eles eram inteligentes. É como a galinha, como outros animais, que quando é à noite, as galinhas voltam para o puleiro, para onde ela costuma dormir. E veja que estas jumentas, ela tinha esse também hábito de voltar para a sua casa. Mas Deus, ele tem o seu destino. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Veja que Quis, a jumenta naquele dia, Deus, ele preparou uma oportunidade, ele criou uma situação estas que você neste dia, Deus também está fazendo, está criando uma situação para você, para o teu trabalho, para a tua família. Deus abre porta onde não tem porta. Saiba disto. Veja, queridos, que aqui Quis, ele sentiu falta das suas jumentas, que não retornaram para casa. Deus estava criando uma situação para que aquelas jumentas não voltassem, porque ele tinha algo preparado para alguém naquele dia. Então Quis era um personagem bíblico que está escrito no livro de 1 de Samuel, no capítulo 9. Aí vem a genealogia de Quis. Quis, ele era pai de Saul. E Saul, ele estava em casa, era um jovem. A Bíblia diz que ele era um jovem, estava deitado. Aí a Bíblia diz que Quis, ele foi até Saul. Aí disse Saul: olha, Saul, as jumentas não voltaram. Eu quero que agora você
vá cuidar de encontrar as jumentas e trazê-las para casa. Aquelas jumentas, elas significavam muito para Quis, porque era a jumenta que ele tinha. Então, aí Saul, a Bíblia diz que ele estava deitado. Ele se levantou e aí pegou um dos seus moços e teve que ir em busca de encontrar a jumenta do seu pai. Agora é interessante, irmãos, é interessante que Saul não sabia qual a direção que a jumenta tinha tomado. Eu não sei nesta manhã o que você está precisando ou que esteja procurando, sem saber a direção que deve ser tomada. Mas eu quero te dizer que naquele dia Deus tomou uma providência, Deus estava agindo de uma forma que você entenderá o que Deus queria fazer. Veja que agora Saul se levanta, pega um dos seus moços e foi em busca de encontrar a jumenta do seu pai. A Bíblia não diz por onde elas foram. A Bíblia também não fala onde elas estavam. Saul também não sabia os destinos daquelas jumentas. Sabia que elas saíam para o pasto para poder comer o seu alimento. Aí agora Saul, ele teve a liberdade de seu pai, de ir em busca de encontrar as jumentas. Saul estava procurando a jumenta do seu pai. Eu não sei o que você está procurando neste dia de hoje ou o que vai procurar, mas eu quero te dizer que Saul não tinha destino. Saul não sabia. Ele ali talvez era um pasto, era um mato, era capim, não sei. Ele teve que sair em busca. A Bíblia diz que Saul saiu procurando as jumentas sem destino. Então, queridos, eu quero lhe dizer que Saul, ele passou um dia procurando a jumenta com aquele seu moço, passou 2 dias, não encontrou, passou 3 dias procurando a jumenta. E a Bíblia diz que Saul não encontrou as jumentas que estava perdida do seu pai. O que ele fez agora? Ele tentou falar para o seu moço: ora, vamos desistir, porque meu pai já é 3 dias que saímos de casa, 3 noites, e meu pai não está mais preocupado com a jumenta que se perderam. Ele está preocupado comigo, porque eu sou filho dele. As jumentas são coisas materiais e ele há de depois constituir ou encontrar outra jumenta ou comprar para poder criar. Então Saul, ele já estava desistindo, já estava com o planejamento para desistir. Chamou o seu moço e disse: vamos para casa, porque meu pai está preocupado comigo, não mais com a jumenta. Então, nesta manhã, se você se acordou querendo desistir de alguma coisa, eu quero te dizer uma coisa. Olha, Deus foi que criou essa situação para Saul poder se levantar de onde ele estava deitado e ir em encontro da jumenta, encontrar a jumenta. Nesta manhã, neste dia de hoje, que é sábado, você que está nos assistindo nesta manhã, Deus tem algo pronto, preparado para você. Não é dia e nem hora de você desistir, porque Deus tem algo bom e melhor para você. Olha, eu quero dizer que Saul, ele tentou desistir, mas nunca nós encontramos um amigo, um irmão que venha com boas palavras, boas maneiras, ou coloque a mão no seu ombro e diga: olha, não vamos desistir. Foi assim que o moço disse para Saul: nós não vamos desistir, porque as jumentas do seu pai podem estar por perto. Nós vamos até ali em cima, tem um tanque, tem umas moças que estão tirando água, e nós vamos procurar saber delas aonde mora um profeta, para que possamos assim se consultar, poder ele falar o que nós vamos fazer. E assim foi feito. Vê que o moço, ele deu
como se fosse assim uma injeção de ânimo para Saul, porque desistir jamais. Não desista daquilo que Deus lhe chamou, daquilo que Deus ele está colocando nas tuas mãos. Saul não desistiu mais, ele foi em busca das moças que estavam lá naquele tanque, que estava tirando água, e chegando lá eles perguntaram: onde mora aqui um necromante, um profeta de Deus, para que nós possamos falar com ele? A Bíblia diz que as moças disseram: olha, ali em cima tem uma casa de um profeta de Deus. Agora tem que vocês se apressar, porque neste dia de hoje, ele sempre sobe para o monte para oferecer sacrifício a Deus. A Bíblia diz que eles seguiram para lá, Saul e o jovem. E quando chegou lá, eles bateram palma e começaram a chamar. E ali apareceu um certo homem, e ali eles perguntaram alguma coisa, mas o homem entendeu, porque o homem era um profeta de Deus, já tinha Deus falado com ele. Então o profeta disse: entra comigo tosseará e dormirá, e pela manhã eu te despedirei. Veja que o profeta depois disse assim: desocupa o teu coração, porque as jumentas que tu procura do teu pai, elas já foram encontradas, já foram achadas. Olha, queridos, veja bem, era o profeta de Deus, era quem o profeta de Deus era Samuel. A Bíblia diz que Samuel, ele disse: ocupa teu coração, porque as jumentas do teu pai, elas já foram encontradas. Então, meu querido, eu não sei o que te preocupa nesta manhã, neste dia de hoje, vai te preocupar, ou já amanheceu o dia te preocupando. Eu quero te dizer uma coisa, que o profeta disse: as jumentas do teu pai, desocupa o teu coração, porque elas já foram encontradas. Mas tu vais cear comigo, pela manhã eu te despedirei. Meus queridos, eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu quero dizer para você que vamos trocar a figura de jumenta para aquele problema teu que tu tem. Vamos tirar a figura da jumenta e colocar o teu problema. O teu problema não te preocupa, porque Deus já tomou uma providência, já foi encontrado, já foi solucionado. Não te preocupa, porque Deus está no comando. Deus é quem cria a situação, como criou uma situação para que Saul pudesse sair de casa. Ainda você não conseguiu entender o que Deus queria fazer com Saul, mas você vai entender. Olha, Saul agora, ele com certeza estava alegre, estava feliz, porque o profeta de Deus falou que a jumenta já tinha sido encontrada, que ele não ocupasse o seu coração. Eu não sei o que é que está te preocupando, o teu coração, nesta manhã, neste dia de sábado. Mas eu quero te dizer que Deus fala assim, através da sua palavra: desocupa agora o teu coração. Desocupa agora o teu coração, porque tudo que tu estava pedindo a Deus, Deus já está providenciando, Deus já está abrindo a porta, e tudo vai chegar conforme tu tem pedido a Deus. Que Deus é Deus, mesmo que você não reconheça que Ele é Deus, mas Deus é Deus que pode fazer coisas maravilhosas. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que cria situação, que abre porta onde não tem. Deus é aquele que entra na tua casa. Ele conhece onde você mora, Ele sabe o teu nome, e Ele está pronto para poder falar contigo, dar a resposta que você deseja ouvir. E nesta manhã Deus me preparou para poder transmitir esta palavra para você. Aí veja, queridos, que aconteceu. O profeta de Deus Samuel,
ele falou para Saul que ele desocupasse o seu coração, como você nesta manhã está desocupando o teu coração. Já trocamos a figura de jumentas para aquele teu problemas que tu estava encharcado e preocupado como iria resolver. Então Deus falou nesta manhã para você: desocupa teu coração, porque aquele teu problema já foi resolvido. Deus já mandou e já enviou um sinal que tu vai ser bem-aventurado, tu vai ser bem-sucedido e tu vai receber a tua vitória como ela é. Porque Deus é Deus que quando promete, Ele cumpre com a sua palavra. Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, que diz assim: toda palavra que sair da minha boca, ela não torna para mim vazia, mas segue para aquilo que é a paz. Deus tem uma palavra. Deus, ele há de responsabilizar-se pelo que ele fala. Uma certa vez o Senhor falou no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Ele disse para Jeremias: Jeremias, o que tu vê? Ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: olha, tu viste bem, e eu velo com a minha palavra para cumprir. Deus vai cumprir com a sua palavra neste dia de hoje, sábado. Neste dia de hoje, Deus vai cumprir com a sua palavra na sua vida, porque Deus é Deus. Sem você, Ele é Deus, e com você, Ele continua sendo o mesmo Deus. Então, meus queridos, naquele dia, Saul recebeu aqueles 2 moços na sua casa. Eles conseguiram ficar ali, mas diz a Bíblia que pela manhã ele pegou, chamou a Saul e disse: vem até aqui. E ele foi. E ali o profeta já estava com um vaso de azeite. A Bíblia diz que Saul, o profeta, derramou sobre a cabeça de Saul e ungiu ele, o rei de Israel. E aquele momento que Saul recebeu aquele azeite sobre a sua cabeça, aí diz a Bíblia lá adiante que Saul, ele era o rei de Israel, porque foi ungido rei de Israel. E veja, queridos irmãos e amigos que estão assistindo esse vídeo, que Saul já se encontrava no meio de alguns profetas. A Bíblia diz que ele já estava diferente, porque Deus, quando a unção vem, ele transforma o homem. Ele não é mais aquele homem. E ali ele já estava no meio dos profetas, estava profetizando, já estava falando diferente, porque Deus é Deus. Quando ele chama, ele se responsabiliza, ele envia, ele transforma, ele faz. Ele faz. Agora veja uma coisa. Saul, ele foi em busca de encontrar uma solução, que era a jumenta do seu pai. E Deus, como é Deus, ele deu o quê? Duas coisas para Saul. Foi ser ungido rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e também encontrada as jumentas. Deus deu a bênção para Saul duplicadamente, como Deus sempre faz desta maneira. Para Jó, ele deu também as bênçãos para Jó duplicada, porque Jó havia perdido toda a sua riqueza, havia perdido toda a sua família, mas no final do livro de Jó, no capítulo 42, diz que Deus deu em dobro tudo que ele perdeu. Então, se você perdeu, você pode até pensar que tem perdido, mas eu quero te dizer que você não perdeu nada, porque Deus ainda vai restituir tudo que você perdeu. Então se preocupe não, porque Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Aquilo que você perdeu, pensava que tinha perdido, nesta manhã Deus diz: desocupa teu coração, porque tudo que você tinha perdido,
Aquilo que você estava procurando já foi encontrado, meu querido. Não te preocupa. Então, esta é a palavra desta manhã para ti. Então, fica em paz, que tenha a paz do Senhor. Eu sou o apóstolo Jurandir, direto de Maceió, Alagoas, transmitindo esta boa palavra para você. Que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, neste dia de sábado, ele continue falando ao vosso coração. Assim seja na tua vida. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.